Construindo um app utilizando apenas as funções padrão do pacote Shiny dá a impressão de que o visual do aplicativo é meio antigo. E isso acontece porque o Shiny ele utiliza por padrão e por retrocompatibilidade a versão 3 do Bootstrap, que na data de gravação desse vídeo já está na versão 5. Uma maneira de seguir as versões mais recentes do Bootstrap e construir aplicativos com um visual mais atual é utilizar o pacote BSLib. Esse pacote possui diversas funções, tanto para a construção de layouts, mas também para construções de elementos visuais que vão deixar o seu app mais bonito e com uma experiência de uso muito mais fluida. Neste e nos próximos vídeos, eu vou fazer alguns exemplos para mostrar as principais funções do pacote BSLib e também as principais diferenças com relação às funções padrão do pacote Shiny. Eu vou começar esse exemplo fazendo um aplicativo bem simples, que a gente já fez algumas vezes aqui, utilizando as funções do pacote Shiny, que a gente já está acostumado, e na sequência eu vou mostrar como que a gente reproduz com o pacote BSLib e mostrar as principais diferenças visuais entre os dois. Então eu vou iniciar aqui com o código base do aplicativo Shiny, e aqui eu vou utilizar as funções fluidRow e column para criar duas colunas na tela. Na primeira coluna, eu vou colocar um input para filtrar a coluna sil da base mtcars. Então, aqui o input ID vai ser sil, label, número de cilindros, choice, sort, unique, mtcars, sil. Na segunda coluna, eu vou colocar um table output, com output ID igual a tabela. Então, neste table output, eu vou devolver as linhas da base mtcars com o número, com os carros que possuem o número de cilindros que eu filtrei aqui. E lógico, eu esqueci aqui de colocar o tamanho dessas colunas. A primeira vai ser uma coluna de tamanho 4 e a segunda uma coluna de tamanho 8. E aqui no server eu vou criar a tabela com a função renderTable, mtcars, vou filtrar, fazendo sil igual a input sil. Então, vou pegar a tabela mtcars e filtrar essa coluna pelo valor escolhido nesse select input. Vamos ver se eu não errei nada. Vejam que aqui eu tenho o meu select, mas a tabela não está aparecendo aqui do lado. Vamos ver o que está errado. Aqui eu chamei de tabela, aqui eu chamei de table. E por conta disso, ele não conseguia corresponder esse output criado aqui com esse output definido aqui na UI. Então, rodando de novo, agora sim eu tenho o meu input e a minha tabela que muda a depender do valor que eu coloquei aqui. Então, essa é a visão usando o Shiny, as funções padrão do Shiny. A gente pode até colocar um texto aqui, um título. Eu vou chamar de app. Para ficar igual ao próximo exemplo, eu vou chamar de app com BSLib, embora essa versão aqui ainda não esteja usando o BSLib. Mas só para a gente poder comparar exatamente as duas versões com o mesmo conteúdo. Agora eu vou comentar. Por enquanto eu não vou comentar, mas eu vou deixar isso aqui para baixo e depois eu vou comentar. A gente vai reconstruir a UI utilizando as funções do BSLib. Então, a gente tem aqui, eu vou
sempre fazer bslib dois pontos, para ficar claro aqui para vocês quais funções são do bslib e quais eventualmente são do Shine. Mas vocês poderiam colocar library bslib aqui em cima e não precisar fazer bslib dois pontos. A função equivalente no bslib para fluidPage é a função pageFluid. Então, a gente vai fazer pageFluid. TitlePanel, a gente pode utilizar a própria função do Shine, não tem problema, porque ela só devolve, como a gente já viu, uma tag H2. Mas dentro do bslib, a gente não mais vai usar fluidRow e column para criar colunas. Dentro do bslib, a gente vai passar a usar a função layout columns. Então a gente não precisa mais fazer fluidRow column, a gente vai usar diretamente a função layout columns. Dentro dessa função, para definir o número de colunas que a gente quer e o tamanho delas, a gente vai definir o argumento callWidths passando um vetor. Então, se a gente quer construir duas colunas, uma de tamanho 4 e uma de tamanho 8, aqui dentro a gente vai passar 4 e 8. Então, isso aqui é equivalente a tudo isso aqui que a gente fez, com exceção do conteúdo de cada coluna. Então, isso aqui é equivalente a fazer uma coluna de tamanho 4 e uma coluna de tamanho 8. E como que a gente coloca o conteúdo dentro dessas colunas? Basta colocar como os próximos argumentos dentro da função layout column. Então, cada argumento ele vai colocar dentro de uma coluna separada. Então, aqui eu vou colocar o meu select input. E aqui eu vou colocar o meu table output. Tá? Então, agora, isso aqui, dentro do bslib, vai ser equivalente a isso daqui dentro do Shine. Agora sim eu vou comentar o que eu fiz aqui com as funções padrão do Shine e vou rodar de novo. Então, vejam que agora eu tenho a minha página construída com o bslib. O que tem de diferença aqui principal? O visual. Então, aqui está meio cinza porque esse app aqui, o anterior, foi desligado, né? Agora eu estou rodando esse daqui. Mas vejam que o visual é um pouquinho diferente aqui, tanto do select input, quanto a fonte, os tamanhos, a tabela. Tem tudo visual um pouquinho mais moderno. Veja que continua funcionando igual. O bslib, por padrão, não tem margem aqui em cima. Então veja que aqui ele tem uma margenzinha. O bslib não coloca essa margem. Se a gente quiser colocar, a gente vai ter que colocar, explicitar que a gente quer uma margem aqui em cima. E mais para frente no curso eu mostro como fazer isso. E uma outra diferença importante é que no bslib, por padrão, a tabela ocupa todo o espaço disponível aqui para ela, enquanto aqui ela ocupa só o espaço que ela precisa. A mesma coisa que com o filtro, ele está sendo esticado para ocupar todo o espaço aqui horizontal, enquanto aqui ele só ocupa um pedacinho. Então, voltando aqui para o código, o que é importante para agora é que dentro do bslib a gente tem a função pageFluid, que vai substituir a nossa fluidPage, e a construção de fluidRow e column vai se dar pela função layout columns. Não tem mais uma função equivalente ao row, né, a fluidRow, e esse combinho fluidRow e column é substituído pela única função layout columns.